Fala galera, beleza? Então neste vídeo eu estarei falando um pouquinho a respeito dos treinos intervalados, ou mais conhecido popularmente entre os corredores como treino de tiro, ok? Mas antes eu gostaria de deixar bem claros os seguintes pontos. Eu não sou um profissional de educação física, treinamento técnico, nem nada. O que eu quero compartilhar aqui são dicas, ok? Então procure pessoas capacitadas a orientar, porque corrida é uma coisa que, tipo, por exemplo, precisa ser prescrita, por assim dizer, individualmente o treino, ou seja, um técnico que acompanha um atleta, ele sabe qual é a dose certa de treinamento a estar passando. Mas o que eu vou estar comentando aqui, passando as dicas, são conceitos, ok? Dicas. Então que fique bem claro isso. E falando um pouquinho rapidinho a respeito de quem eu sou, no quesito corrida, se vocês quiserem saber a respeito de mim, basta jogar no Google aí Edson Inácio Silva e vão aparecer meus resultados, minhas provas e coisas do tipo, ok? Não sou um atleta profissional, sou um atleta amador, como a grande maioria, até porque todo mundo que é corredor mesmo sabe a dificuldade de se conseguir um patrocínio, um apoio e coisas do tipo. Então eu me considero um bom corredor amador. E eu vou estar compartilhando algumas dicas com vocês aqui. Então já fica aqui embaixo vai ficar aqui uns contatos. Se vocês gostarem do vídeo, dá uma força aí, podem estar se inscrevendo, seguindo. Tem o Instagram, Edson Inácio Corredor, Twitter, Edson Corredor, o canal no YouTube aqui, até que se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam, dá um joinha, que eu vou estar postando bastante coisa legal aqui voltado para o público de corrida. E também tem uma página no Facebook, Edson Inácio Corredor, ok? Então vamos lá ao assunto do vídeo. Então corrida é uma coisa que podemos dizer assim, é um esporte viciante. Então uma vez que você começa, a primeira coisa que acontece é você se enganar, porque a maioria diz assim, corrida é impossível, não é para mim. Daí depois que a pessoa começa, aí já era, não tem mais como parar. O dia da pessoa só está completo, por inteiro, a partir do momento que ela der aquela corridinha para relaxar. E também é uma coisa que você fala para quem que não corre, a pessoa nem acredita você dizer, eu vou sair correr para relaxar um pouco. E a pessoa fala, você tá louco. Enfim, mas quem é corredor sabe como é. Então chega um ponto que o corredor ele vai buscar resultados, ok? Uns vão se dedicar muito e alguns vão se dedicar mais ou menos, mas ainda assim gostariam de melhorar seu tempo, conseguir novas marcas, alcançar outras distâncias, por assim dizer. Então, aqui eu vou estar focando neste treino específico, que é o treino de tiro, ou treino intervalado, conhecido popularmente como tiro, e passando algumas dicas. Então vamos lá. Então, no quesito melhorar tempo, quando se fala em melhorar tempo, independente de qual seja a distância, 5, 10, 15, é óbvio que para melhorar seu tempo você precisa o quê? Você precisa ir mais rápido. Ok? Então, um dos primeiros erros que as pessoas cometem é o seguinte, é achar assim, eu vou treinar uma distância maior, então eu vou conseguir, e na distância menor eu vou conseguir ir mais rápido. Existe um pingo de verdade, mas não é bem assim que funciona a coisa. Se você quer melhorar seu tempo e você sabe que você precisa ir mais rápido, ou seja, você tem que correr mais veloz. Então, o que você precisa treinar é a velocidade. Claro, tem um meio termo. Você precisa treinar a distância, você precisa treinar a velocidade. Mas neste caso de você baixar tempo, você ir mais rápido, você precisa treinar o seu corpo para conseguir correr numa
numa distância, não, correr numa velocidade mais alta. Como se faz isso? Simplesmente realizando esses treinos de tiro. Eu geralmente realizo eles entre 1 ou 2 vezes por semana, ok? Variando em alguns aspectos. Mas o conceito deste treino é o seguinte: todo mundo tem uma capacidade de correr rápido, mas não tem a capacidade de sustentar. Não é porque você não tem resistência, é porque seu corpo ele não está preparado para suportar essa velocidade que você deseja imprimir, que você consegue imprimir. Ou seja, você consegue manter numa distância curta, mas não numa distância longa. Então, justamente aí entram os treinos de tiros, que são o quê? São distâncias curtas que você trabalha em velocidade alta, ok? Então, este é o conceito. Repetições de distâncias curtas, com intervalos de descansos e uma velocidade alta. Outro erro que as pessoas cometem é associar tiro com dar o melhor de si, ou seja, achar que cada uma das repetições você deve sair naquela velocidade para você chegar lá do outro lado, percorrer essa distância e estar morrendo. Não é bem assim. O ideal é o quê? O ideal é que você mantenha uma constância nesses tiros. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui como foi o meu treino de hoje. Então, hoje eu fiz o quê? 10 tiros de 400 metros. Então, toda vez que você for fazer tiro, principalmente voltado com a questão da velocidade, procure sempre o lugar mais plano possível. O local que eu treinei não é assim tão plano, mas é o melhor local que estava disponível para fazer esse treino. Então, por exemplo, aqui, ó, iniciando o meu treino, agora é o seguinte: sempre faça um alongamento leve, porque nem todo mundo é adepto de fazer alongamento, mas não é nem o assunto desse vídeo. Num outro vídeo eu entro nesse assunto. Faça um alongamentinho básico, faça um bom aquecimento, principalmente quando for treino de tiro. O ideal é que o aquecimento você já faça esse aquecimento e já entre numa velocidade mais alta do que a de costume, ok? Então, roda um pouquinho, 2 quilômetros. Isso varia dependendo do nível de cada um, mas rode já numa velocidadezinha um pouco acima do normal. E depois entre nos treinos, nos tiros em si. Então, por exemplo, aqui, ó, eu iniciei aqui o meu treinamento. Eu fiz 1,5 km antes de aquecimento. O primeiro tiro aqui, ó, 1 minuto 13,5. O segundo, 1,15,1. O terceiro, 1,13,9. O quarto tiro, 1,15,2. E aí, depois aqui teve o 14, 1,13. Então, aqui, no meu caso, a variação está pelo seguinte. Então, como eu já disse, não é um lugar 100% plano. Então, aqui eu tenho que avaliar mais isso daqui, que seriam os tiros, por exemplo, o primeiro com o terceiro, com o quinto e com o sétimo. E depois o segundo com o quarto e com o sexto, porque seriam os tiros relativos. Eu ia e voltava, ia e voltava. Então, eu tenho que comparar os mesmos tiros na mesma distância. Então, para quem tem uma pista disponível para treinar, fica mais fácil. A ideia do treino de tiro é sempre você tentar sustentar uma velocidade alta, mas que você consiga sustentá-la por todo o treino. Então, não adianta o primeiro você fazer ali, por exemplo, eu pego e faço aqui um tiro para 1 minuto e 6. E daí depois o segundo eu já faço para 1,20, 1,25, 1,30. Não é essa a ideia. A ideia é ser constante. Então é isso que você tem que buscar se você quiser melhorar a sua velocidade e fazer com que esse treino ele seja um treino que te traga benefícios, ok? Mas lembrando sempre, procure orientação. O treino ele deve ser adaptado para cada pessoa.
com base no seu nível de conhecimento. Então, hoje em dia é bem fácil, tá procurando assessorias, tem pessoas próprias para treinamento de corrida. Não cometa o engano de achar que também um cara da academia ali, que ultimamente é o que muito acontece, eles estão começando a prescrever treinamento de corrida. Talvez, se esse profissional ele tiver uma formação voltada para isso, você deva levar em consideração. Mas acontece que muitas vezes o cara só tem uma formação para musculação e coisas do tipo e está começando a prescrever treinos de corrida. Então, fique muito atento a esse quesito. Então, esse era o assunto do vídeo, ok? É um vídeo longo, mas, enfim, é sempre importante passar o máximo de detalhes possíveis, ok? Então, em breve eu estarei postando mais vídeos a respeito do assunto corrida, compartilhando dicas e informações. E é isso aí. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?